Ah, chegamos no chefe, finalmente. O que aconteceu aqui, bicho? Ai, que jogo da desgraça. O que eu vou inventar de jogar essa merda? O Fantasy Zone 1 é um jogo de navinha, lançado em 1986, e você controla uma nave espacial chamada Opa Opa, né? O Opa Opa, pra quem não sabe, ele foi o mascote da SEGA primeiro, antes do Alex Kidd e antes do Sonic. A ideia do jogo é simples, tá? Você vai ter que matar todos os inimigos que chegam por todos os lados. Esse jogo que eu joguei foi uma indicação do Eric Fraga, do Cosmic Effect, que ele falou sempre muito bem do jogo e tal, então eu resolvi testar. Já foi pro brejo. O Fantasy Zone é um jogo bem difícil, tá? Ele tem uma dificuldade bem elevada, já que é aquele tipo de jogo que você toma um dano, você encosta no inimigo e você morre imediatamente. Ou seja, ele é extremamente punitivo. Aqui de novo. Para melhorar um pouco a dinâmica do jogo, a gente vai ter uma lojinha, que na lojinha a gente tem como gastar um dinheirinho que a gente vai adquirindo matando os inimigos e comprando itens que podem ajudar a gente, entendeu? É a mecânica básica, você mata o inimigo, ganha ponto, esse ponto se transforma em dinheiro e você pode gastar na lógica. Simples e fácil de entender. Mano, o que é laser? Ah, tem mais pro lado aqui. Set-way shot, fire bomb. Porra, eu não sei qual que eu vou escolher. Eu vou escolher o laser bomb aqui. O primeiro chefe do jogo, ele é bastante peculiar. Ele parece um pedaço de madeira, sei lá, e parece que tá soltando umas folhas, umas sementes, sei lá. E aí você já começa a ver que a dificuldade do jogo já não é comum. Abrir um chefe. Que chefe é esse? Parece uma madeira soltando, sei lá, bicho. A música do jogo, apesar de bem aguda, ela combina com as cores, né, do jogo. Ele tem as cores bem vivas e tal. Ela é repetitiva, mas até que é legalzinho. Eu não achei tão ruim, não. É um dos pontos altos do jogo, se é que eu posso dizer que existe algum. É ruim demais, viu? Nó. Olha, e assim, ele não é um jogo recomendado para quem não gosta de jogos de navinha como eu. Eu acho que eu percebi que eu não sou muito fã do gênero depois que eu joguei Fantasy Zone, pra ser bem sincero. É complexa, né, mano? Ah, morri de novo, mano. Porra. Depois de alguns game overs, eu consegui vencer o primeiro chefe. Foi meio custoso, mas deu pra passar. Provável, tá ligado que eu consigo. Aí, ó, matei rápido. Nó, peguei moeda pra boneco aqui, ó. Ó, que bonitinha essa fase, mano. A segunda fase é linda, tem cores bem vivas, assim, casam muito bem essas duas cores, né? Esse tom desse verde, esse tom meio rosado, gostei muito. Só que a dificuldade aumenta consideravelmente, né? Nessa parte eu comecei já a apelar pro save state, porque eu também sou filho de Jesus Cristo, né? Também posso. Nossa, a vida já subiu pra 10 mil agora. Uma coisa bem chata sobre os itens e que deixa o jogo muito mais difícil é que, beleza, você comprou o item, beleza? Só que você sai da loja, você só tem 15 segundos para usar o item. Então, é o que acontece, por exemplo, no caso desse laser beam que eu comprei aí. É um ótimo item, só que você só pode ser usado por 15 segundos e é muito frustrante, porque você acha que vai facilitar o seu jogo, só que depois você volta para estaca zero e seu dinheiro meio que é gasto quase que inutilmente. É bem frustrante. Olha o chefe, hein? E esse segundo chefe do jogo aí, ele parece o pata rachada mesmo. O rabo de seta, porque ele é difícil pra boné, bicho. Mas deu pra passar também. Depois de muito custo e muito save state, deu pra passar. E eu começo a suspeitar que eu não nasci pra esse tipo de jogo, tá? Porque daqui em diante
Vocês vão ver aí, eu começo a ficar tiltado, o jogo começa a ficar difícil demais e a diversão vai descendo ladeira abaixo. É ótimo, muito legal. Só que não. Eu achei a terceira fase do jogo talvez a mais feia, ou a menos bonita. Porque é bonitinho, o jogo é coloridinho, é legal e tal. E inimigos dificílimos, apesar de ser bem criativos, são, né, são bem diferentes, os inimigos assim, bem loucura e tal, mas é muito difícil, velho, o jogo é muito difícil, mano. Aí a gente chegando no terceiro chefe, eu já cheguei morrendo, olha só que legal. O jogo é bem hardcore, claro, eu não sou um excelente jogador, mas tudo tem limite. Ah, chegamos no chefe, finalmente. O que aconteceu aqui, bicho? E depois de muito custo, a gente vence o chefe, né? Ele é bem difícil. E eu fico imaginando, cara, imagine esse jogo só que sem save state. Eu nunca ia conseguir zerar, eu nunca ia conseguir chegar no final desse jogo. Porque ele chega no nível de ser desnecessariamente difícil, sabe? Tipo assim, ele é apelativo num nível que perde a graça. E aí não é legal, sabe? Em seguida aí a gente tem uma fase lindíssima, cheia de tom azul, uma trilha bem gostosinha de ouvir, só que aquela coisa, né? A dificuldade segue aumentando. E aí você acaba esquecendo que a coisa tá bonita, que a coisa tá legal. O que me matou ali, gente? Tá difícil demais, tá ligado? Já começa a ficar no nível de dificuldade paia. Difícil que eu joguei lá, é fácil. E é exatamente como o Hiro falou no chat, é o joguinho favorito dos masoquistas, porque a diversão já tinha ido embora e só ficou frustração, eu já tava puto e só queria zerar o jogo logo. E aí eu fico pensando, um jogo, ele não tem que ser divertido? Foi nessa live que eu falei, cara, eu não vou jogar jogo, ou não vou ficar insistindo em jogo que não vai estar divertido pra mim. Se tiver ruim, eu fecho a live e foda-se, eu acabei e vou pra outro jogo, porque, cara, o intuito é diversão. Tá? Eu não quero passar raiva, eu não quero ficar provando que eu consigo vencer alguma coisa, exceto em casos muito específicos. E o jogo tem que ser bom. A preceita tem que ser diversão e o jogo tem que ser bom. Depois de uma fase dificílima e de, sei lá, incontáveis save states, apareceu um chefe do tranca-rua, do capeta, do mochilão de criança. Qualquer denominação pro tinhoso que vocês tiverem aí, é esse chefe aí, tá ligado? Porque, cara, ele é muito difícil, muito difícil. O cara que consegue zerar isso aqui sem save state e qualquer auxílio, ele tem o meu respeito. Esse jogo não é de Deus, ele é jogo de psicopata. Nesse momento eu tava pensando seriamente se eu iria continuar até o final ou eu iria parar a live, porque eu realmente não tava gostando. Bem, já deixou de ficar divertido há muito tempo, mas agora que a gente já tá aqui, até o final. Eu matei o chefe e depois de save state até falar chega, e eu tava full tiltado essa hora, tá? Porque a fase é bem bonita, a combinação de cores é bem legal, só que eu nem tava prestando atenção mais na fase. Eu só queria terminar essa merda, custe o que custar. Meu. Isso aí é uma gangue de boneco de neve, né? Ou alguma coisa parecida com isso. O jogo é completamente lelé, né? Nada com nada, totalmente caótico e sei lá. E esse foi um dos chefes que eu tive mais facilidade pra matar, ou melhor dizendo, né? Eu tive menos dificuldade, porque foi difícil pra caralho também. Olha a dificuldade disso aí. É tipo aquele jogo que você tinha no console real, na época que você não podia emular e jogar no emulador com save state, e você nunca ia conseguir zerar. Igual foi comigo o Galaxy Force do Master System, que eu tive quando criança. Eu, obviamente não tinha save state e eu nunca consegui zerar. E nem quero também. A paleta de cores do Master System ali. Outra fase bonitinha, só que ordinária. Difícil pra caralho. Aí apareceu esse chefe aí que parece uma tartaruga que fica colocando
tirando a cabeça e mudando de cor, sei lá, tartaruga psicodélica que fica tá sem casco e fica soltando essas bolinhas azuis aí, cara. É muito difícil mesmo. Ai, que jogo da desgraça, o que eu vou inventar de jogar essa merda? Muitos meses depois. Aí finalmente o chefe foi de arrasta pra cima, essa tartaruga do diabo aí. E foi igual o Nilby disse no chat, né? Tem a vida de uma tartaruga mesmo. Vai durar 100 anos isso aí. Realmente durou muito tempo. O jogo é difícil e longo. E os chefes são muito longos, desnecessariamente longos. Mano, olha o chefe, o tanto de tiro que eu tenho que dar nesse bicho, mano. Nota mental, nunca jogar jogos de navinha. São sempre horríveis. Essa aí é a última fase do jogo e, ao meu ver, é a mais bonita, é a mais detalhada, tem esse mar com essas pedras aí, é bem coloridaço o cenário assim, porque era uma estratégia que os jogos antigos usavam para fisgar o público mais novo, né? Muita cor, muito som, muito barulho, sempre muito chamativo e dava certo. Aí eu finalmente chego nesse chefe que eu achei que era o último chefe. E isso me deixou mais frustrado ainda. Porque tinha todo um ar de último chefe e tal. E essa porra desse chefe aí me custou quase 1 hora. Tá? Isso usando o save state pra cacete. É difícil no nível paia. Assim, no nível cruel. É bem cruel mesmo. É punitivo. Eu já tava no nível, nem tava puto, eu já tava indignado já. Assim, com certeza foi um erro ter seguido em frente. Era um chefe tão difícil que eu já tava apelando pra vídeo no YouTube, pra saber o que eu tinha que fazer pra passar do chefe. É uma coisa que eu evito ao máximo fazer, eu não gosto de fazer, mas em alguns momentos a gente tem que apelar pra isso, que eu falo, velho, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tô, tipo, sem entender. E era extremamente difícil num nível, tipo, não dava pra entender, tá ligado? Tipo, parecia que era, sei lá, de sacanagem mesmo. Não, isso aqui não é coisa de gente normal, não. Depois de ver o vídeo lá no YouTube, eu entendi o que era pra fazer, só que eu não sabia o que me esperava, né? Eu torrei todo o meu dinheiro com aquela Smart Bomb lá, e aí do nada, depois desse chefe final, vem o Boss Rush, ou seja, todos os chefes em sequência. Ganhei, véio, loucura, completamente loucura. Caralho, até doeu o dedo, bicho. Que jogo de psicopata, bicho. Foda-se, vou pegar só essa bomba aí roubada. Ainda tem mais um mapa? Aí depois de muito custo, muita paciência, eu matei todos os chefes. Aí o que acontece? Veja com seus próprios olhos. Eu realmente achei que eu tinha zerado. Mas o final ainda me guardava uma surpresinha. Olha que coisa mais linda. What? Tá zoando, esse jogo esse jogo é uma zoeira, mano. Não tem condição, não. Que porra é essa, velho? De brincadeira, meu jogo não. Eu tentei vencer o chefe de todas as formas que você consegue imaginar.
Eu tive que recorrer ao YouTube mais uma vez, coisa que eu não gosto de fazer, porque nenhuma forma era eficaz de fato, porque quanto mais eu dava porrada no chefe, ele ficava mais difícil, que ele ficava mais rápido. Coisa de psicopata, não tinha o que fazer. Eis que consultando o YouTube, é rir pra não chorar, eu descubro que se você não comprou um item específico lá atrás, você simplesmente não consegue zerar. A única forma de você zerar o jogo, no último chefe, no último dano que você tem que dar nele, você tem que ter uma bomba específica. Se você não tem ela, você não consegue zerar. Olha que coisa mais linda. Bicho, não tem lógica. Eu desisto. Na última parte do jogo. Última coisa do jogo. Eu mesmo assim fui teimoso e tentei zerar de outra forma. O que aconteceu? Eu não conseguia, de jeito nenhum. Eu falei, cara, deve ter alguém no YouTube, deve ter algum cara pro player de Fantasy Zone 1 que conseguiu zerar de outra forma. Todos os vídeos que eu achava, as pessoas zeravam da mesma forma, com aquele item específico, que tacava na cabeça do chefe e ganhava. Ou seja, depois de 4 horas de live, 4 fucking horas de live, eu percebi que eu só conseguiria zerar com a bomba que eu não tinha. Ou seja, eu joguei 4 horas de um jogo desgraçado, de difícil, e não zerei. Ah, foda-se, galera. Não tem condição. Não tem. Dá pra ver que não tem. A minha avaliação final, eu achei muito ruim. Extremamente e desnecessariamente difícil. O que torna o jogo sem diversão. É apenas para você passar raiva. Fora que a mecânica dos upgrades é muito mal feita, né? Aquilo que eu falei mais cedo, porque você não escolhe quando pode ativar os upgrades e as armas têm um tempo limite de uso bem baixo, o que deixa tudo mais difícil e mais frustrante. Sem contar que as fases são, sim, desnecessariamente repetitivas. Os chefes são muito longos, desnecessariamente longos. E para fechar com chave de ouro, o jogo é totalmente sem sentido, né? O chefe final você só consegue matar com um item específico que se você não consegue pegar, você não mata ele. Simples assim. Eu não recomendo nem pro meu inimigo. Eu achei bem ruim, bem ruim mesmo. E a minha nota final é 2 de 10. Enfim, clique em gostei se você gostou do vídeo. Ou não, se você quiser, se você não gostou, se achou a análise ruim, pode clicar em não gostei, não tem problema. Comenta aí o que você achou, se você gostou, se você achou ruim, se você achou que eu dei vacilo, se você achou que eu fui extremamente burro jogando o jogo, que é bem provável que possa ter acontecido também. Tá tudo certo, tá tudo em casa. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Compartilhe aí nos grupos de jogo antigo que você tem, no grupo do WhatsApp lá dos seus amigos que jogam. Enfim, um abraço e até mais. Falou!